Graça e paz, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? Vocês que já estão entrando aí, glorificado seja o nome do Senhor, pela vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos, né? Estudando um pouquinho da palavra de Deus, nessa live do Liderando Bem, né? Momento gostoso que a gente está trabalhando o tema família, né? E hoje a gente vai ter a honra de receber o meu pastor, Bispo Adonias, aqui, que vai conversar sobre esse tema tão importante para nós, a família nos moldes de Deus, né? Enquanto o Bispo não chega, um abraço aí para todo mundo que está chegando, um abraço para todo mundo que tá entrando aí, né? O Renato, Shizui, o Renato também e a Márcia, o Márcio, a Deise, né? Deus abençoe a vida de vocês, o Naim, a Dayara, Deus abençoe a vida de todos vocês que estão chegando, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema família, né? Que é o tema que nós temos trabalhado nesse bimestre, né? Abril e maio. Comumente a gente deixa o mês de maio para trabalhar, mas no Liderando Bem a gente antecipou um pouquinho, né? E também por conta das lives nós estamos com essas visitas um tanto quanto especiais, né? Ministrando para nós. Semana passada tivemos o pastor Cleison, nosso missionário lá da República Dominicana, missionário da Igreja Metodista na 5ª Região Eclesiástica, né? Lá na República Dominicana, falando sobre como que é a vida da família missionária, né? Na próxima semana nós vamos ter o Paulo Pontes, pastor Paulo Pontes, lá da Igreja Metodista Central em Uberlândia, né? Também falando sobre o tema família. Depois nós vamos ter o Bispo Fábio, né? Da região missionária da Amazônia, também falando sobre o tema família. E depois, agora já estou quatro terças-feiras à frente aí, né? Depois nós vamos ter o pastor Walter Fidelis, né, também falando sobre o tema família, isso lá já em 12 de maio, né? Então, nós estamos trabalhando, o tema família é importantíssimo para nós, né, no que diz respeito à prática da vida cristã, e ainda mais nesse tempo, né? Ainda mais nesse momento, né? Nós estamos em um momento um tanto quanto importante, justamente porque nós estamos fortemente. Deixa eu só responder o bispo, porque o bispo está me mandando mensagem aqui, né? O bispo está perguntando se nós já entramos. Metodista PP. Né? O bispo está lá procurando a gente. Deixa eu marcar ele aqui. Né? Vamos lá. @AdoniasLago. Né? Será que é isso mesmo? O Instagram do bispo, mas vamos lá, deixa eu falar com ele no zap aqui, gente, só um minutinho. Aleluia, glória a Deus. Isso, que é super importante pra gente nesse momento. Aí, chegou o bispo. Maravilha, só mandar o convite, meu bispo. Aleluia. Tema importantíssimo para nós nesse momento, que nós estamos em casa com as nossas famílias, né? E é um tempo, sem sombra de dúvidas, de investimento de Deus nas nossas casas, né? Tempo, sem sombra de dúvidas, de crescimento para nós, de desenvolvimento da nossa fé. E eu não tenho dúvidas que Deus tem muito para ministrar a nós, para trabalhar conosco nesses momentos, nesse tempo
né, no qual nós estamos, o qual nós estamos inseridos, né? Eu tenho dito, tenho insistido que a igreja, ela precisa discernir o tempo de Deus, ela precisa discernir o momento que Deus está nos proporcionando, né? E esse momento é um momento incrível, um momento maravilhoso, né, de possível crescimento, desenvolvimento da nossa fé, desenvolvimento das nossas famílias. O bispo estava entrando, deve ter dado algum problema na internet lá, aí eu vou esperar novamente ele nos chamar, tá bom? Mas é isso, gente. Enquanto isso, deixa eu ir repetindo como é que ficam as nossas próximas lives. Na próxima semana vai estar com a gente o pastor Paulo Pontes, tá, da Igreja Metodista Central lá em Uberlândia, pastor Paulo Pontes. Isso na próxima terça-feira, 19 horas e 30 minutos. Na terça-feira seguinte, já vai ser 5 de maio, vai estar com a gente o Bispo Fábio, da REMA, da região missionária da Amazônia, né? E na semana seguinte, 12 de maio, vai estar com a gente o pastor Walter Fidelis, da Igreja Metodista em Uberlândia. Agora eu vi a cara do meu bispo aqui. Graça e paz, meu bispo. Agora deu certo. E aí? Tudo bem? Uma travadinha aí. Opa, voltou. Glória a Deus. Tá meio complicado aqui, rapaz. Não, mas vai dar certo. Tudo bom com o senhor, meu bispo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que estamos Aleluia. juntos aqui, meu irmão. E Glória falar a de um Deus. tema tão importante nesse tempo, né? É verdade, meu bispo. Estava falando aqui na abertura que o momento é um momento oportuno, né, de investimento de Deus na vida das famílias, das casas. E eu vi uma entrevista, não é crente, né, mas a pessoa falando, né, que nesse tempo ou as famílias se ajustam ou elas se matam. Né? Eu falei, é isso mesmo, né? É tempo de ajuste. É verdade. Né? Mas, meu bispo, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Né? Eu fico muito honrado da gente poder ter esse bate-papo, que sem sombra de dúvidas vai edificar as muitas vidas e as nossas vidas também. Glorificado seja o Senhor pela tua vida, meu bispo, meu pastor. Para a gente começar, vamos ter uma palavrinha de oração, né? Tem um momentozinho de oração. Aleluia. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor investe em nós, porque o Senhor ministra em nós. E nós te pedimos, Pai, fala mesmo. Fala conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Ajusta-nos, alinha-nos, meu Deus. Pai, que os valores da tua palavra sejam enaltecidos nesta noite e se façam conhecidos, meu Deus, por esse instrumento que o Senhor nos tem permitido utilizar neste tempo. Eu glorifico ao Senhor pela vida do bispo Adonias, pela sua casa, sua família, pelo seu ministério e de uma forma especial por nesta noite ele poder nos edificar nesse tempo precioso e maravilhoso. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu bispo, eu estava olhando a palavra, né? E alguns textos, eu não vou ler nenhum deles, mas, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, lá nos versículos 18, 19 e 20, a Bíblia ela deixa mais ou menos o que seja um modelo de família. Porque o 18 fala de maridos, o 18 fala de esposas, aliás, primeiras damas, né? O 19 fala de maridos, o 20 fala a respeito de filhos, o 21 já fala de pais, né? E por aí vai. Aí se a gente for lá para Efésios, em Efésios 5 e 6, né? A mesma configuração de família ela vai aparecer, né? Os pais, as mães, os filhos. Por que eu quero abrir esse bate-papo com o tema configuração de família? Porque a gente vive um momento no qual família ela tem tomado uma perspectiva de sair do seu padrão original, estabelecido pelo Criador de todas as coisas e da família,
né? E ela tem ganho uma perspectiva de ideologia, ela tem ganho uma perspectiva de preferências humanas, né? E isso é uma ameaça, isso é um perigo. Eu acho que dá pra gente começar o bate-papo por aqui, né, meu bispo? Sim, sim. Bom, primeiro é uma alegria, Pastor Paulo, estar contigo, né? E participar desse momento e para conversarmos sobre um tema tão importante para todos nós, né? De fato, falar sobre família nos empolga porque a gente que veio de uma família, constituiu uma família, e nós como líderes, né, trabalhamos muito com família. Então a nossa preocupação com a família sempre foi algo muito grande, né, na nossa vida, no nosso ministério, e principalmente nós que cremos na palavra de Deus, né? Eu acho que um dos perigos que a gente corre hoje é perdermos exatamente a referência bíblica da família instituída por Deus, né? Sim. Então, assim, quando sai da palavra de Deus, quando sai dos princípios essenciais da palavra de Deus, quando se trata de modelo familiar, quando se trata de família instituída por Deus, então aí, meu irmão, as questões familiares, elas se perdem no mundo, porque hoje, de maneira assim, de maneira visível, há um complô ideológico mesmo contra a família conforme instituída por Deus. E as suas variáveis dentro dos princípios de Deus. Então, o que eu quero dizer? Alguns princípios assim bem básicos e fundantes quando se pensa de família, né? O texto de Colossenses, o texto de Efésios, não é? Como o texto de Gênesis, não é? E o apóstolo Paulo, né, em Efésios 5:31, ele diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então esse é um princípio básico da constituição da família, não é? Não podemos abrir mão desse princípio homem-mulher, porque foi Deus que instituiu. Saiu deste ensino, deste princípio, aí tudo é possível, né? Aí tudo é possível, tá? Aí é possível homem com homem, mulher com mulher, gente com animal, e por aí vai. Por causa do nível da realidade humana, quando distancia-se de Deus e da palavra, tudo é válido, né? Tudo pode, e as pessoas, na sua natureza humana corrupta, naturalmente se corrompem em todas as áreas da vida, inclusive na vida familiar. Então esse é um ponto importante, homem, mulher, na constituição da família. E a partir da constituição da família, aí vem outros papéis dentro da constituição da família, que é de pai e mãe. Então, constituir-se marido e mulher é uma obra de Deus, é Deus que une, é Deus que transforma em uma só carne, né? Então esse é o início da constituição da família. Só que depois que você constituiu, se uniu à sua esposa ou ao seu marido, aí começa a construir uma família, né? Ela é uma família, porque ela se torna uma só carne, aí depois vem os papéis desta família. Aí, conforme Colossenses, Efésios e tal, vem o papel de pai, papel de mãe, né? Depois vem os filhos, dos filhos tem a relação deles com os pais com os filhos, né? Qual a posição do pai e da mãe em relação a um filho A e em relação ao filho B. Então todas essas dinâmicas vai acontecendo. E obviamente que a partir desta família nuclear, dessa família básica, bíblica instituída, aí podemos ir compreendendo, não é? E entendendo outros modelos de família, mas a partir desta. Ou seja, tem como um pai sozinho
ter filho? Não. Uhum. Ele precisa de uma mulher. Tem como uma mulher ter filho sozinha? Não, ela precisa de um marido. Ok? Então precisa haver casamento. Precisa haver aí uma aliança. Tá? Mas o que acontece dentro da realidade humana? Tem pai constituindo família sem mãe. Né? Porque ele busca apenas um filho. Tem mãe procurando ser família, buscando apenas um filho, e arruma um homem apenas para gerar um filho, né? E para que ela seja mãe e para que ela constitua família. Né? Agora, tem a viúva. O papel da mãe tem a solo, viúva, pai solo. Exato. Tem o viúvo, né? Que no caso a esposa falece, então muito bom. Aí tem o pai com o filho sem a mãe, mas no caso a mãe morreu, né? Tem a mãe sem o pai, porque o pai. Então a viúva, o viúvo, né? Então tem a questão, por exemplo, de filhos dentro aí de um contexto de família desestruturada, né? Ou de famílias alvos de fatalidades humanas, onde os filhos são criados pelos avós. Né? E por aí vai. Vamos vendo nessa modernidade, pós-modernidade nossa, outros modelos de família, né? Por exemplo, casais homossexuais hoje estão constituindo famílias legais segundo as leis, né? Inclusive adotando filhos. Né? Então são N modelos familiares, ok? Mas não é porque são modelos familiares que quer dizer que são instituídos em Deus ou que brotou a partir de Deus. Não é? Muitas realidades familiares são constituídas a partir dessa realidade humana, com as suas deformações. Né? Agora, por isso que o ponto básico para nós, principalmente nós cristãos, e por falar em cristão, né, há esse movimento ideológico, havia muito mais forte no Brasil, agora está sendo retrabalhado esses princípios, né, da perseguição da família conforme instituída por Deus pela Bíblia. Né? Homem e mulher que se une, se torna uma só carne, constitui-se uma família, gerando filhos, não é? E assim gerando novas gerações. Então, de fato, a família tem sido alvo de muitas perseguições, tem sido alvo de muitas afrontas, de muito desrespeito à palavra de Deus. E se você prestar atenção nesse contexto social de destruição e de desconstrução dessa família, paralelamente está a desconstrução da própria Bíblia. Sim. Porque no final das contas, tudo aquilo que acaba tomando proporções humanas, né, e baseando-se, fundamentando-se em princípios, em valores humanos, vai tentar desconstruir a Bíblia, né? Vai tentar desconstruir a palavra de Deus. Né? Eu estava olhando aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, meu bispo, a palavra diz assim, ó, 27, aliás, deixa eu voltar um versículo antes. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-nas. O problema é justamente esse, querer invocar a bênção para aquilo que não foi constituído por Deus. Né? Ao que eu vejo, o padrão estabelecido pelo Senhor aqui de família está muito claro, né? O que é o núcleo, o que é o começo, o que é o princípio, o pontapé inicial. Deus criou o homem para a mulher para o homem, e nesta união, nesta aliança está o abençoar de Deus. Né? Aqui está a bênção de Deus. Agora, tentar arrastar essa bênção para qualquer outro padrão é um problema seríssimo. Né? A gente já cai naquilo que o próprio Senhor fala lá em Gênesis 11. Né? Aquilo que o homem inventa na sua mentalidade infinita, né, para inventar pecado, não tem tamanho, não tem limite. Né? Que é o que Deus fala lá no episódio da Torre de Babel.
né? Sim, E é justamente exato. isso. As invenções humanas, os ajustes, os puxadinhos que o ser humano faz e tentar arrastar a bênção de Deus para dentro disso é inviável, né? Deus Exato. não se adequa, né, às nossas vontades, né? E é por isso, Pastor Paulo, que a gente tem que ficar muito atento nessa época que a gente está vivendo. Eu acredito que, eu creio na volta de Jesus, né? Eu creio no projeto profético de Deus para a humanidade. E o Amém. Senhor Jesus diz que quando estivesse próximos da sua vinda, e quando ele viesse, porventura, acharia fé na terra. É. E ele disse que um dos sinais é que o amor se esfriaria de quase todos, que se ele não abreviasse, até os escolhidos dele se perderia. Então, veja bem o perigo que nós estamos vivendo, isso constantemente. Ou Uhum. seja, ou seja, tanto a sociedade humana sem Deus, como o maligno, ele quer, a família está no trilho da palavra de Deus. E o que Aham. ele quer fazer? Ele quer descarrilhar esse trilho de um jeito ou de outro, Uhum. para desconstruir, destruir a vida familiar, Sim. não é? Então, se ele conseguir tirar a família, o homem e a mulher, a família, do trilho da palavra de Deus, o resto é consequência, Uhum. né? O Sim, resto, porque sim. o que nos dá firmeza, o que nos dá convicção do projeto de Deus são o fato de confiarmos e batalharmos com unhas e dentes para permanecermos nestes princípios da palavra de Deus. Agora, se Hum. sairmos dos princípios, é como o trem que sai do trilho. É. Porque aí tudo é válido, conforme você estava falando. Uhum. Agora, é importante, é maravilhoso, né, a gente saber, Paulo, que Deus, desde quando ele instituiu a família, a partir de Gênesis 1, 27, 28, que você leu, desde o começo, Deus criou a família e Deus já estabeleceu, desde a criação, a sua bênção sobre a família. Né? A É. bênção da É. fecundação e a bênção da multiplicação. Uhum. Esse é o propósito de Deus. Por isso que no judaísmo, a mulher, quando não engravidava, parece que era uma maldição. É. E a É. gente vê na palavra de Deus várias personagens, né? Várias personagens, Sara e outras, Ana. que eram estéreis, Uhum. né? E elas se sentiam como que amaldiçoadas, ou seja, sem a bênção de Deus. É. E elas buscavam e buscaram o milagre da fecundação, né? Para É. participar da multiplicação. Que a Sim. multiplicação da família, segundo a ótica de Deus, é também na terra a multiplicação da glória de Deus. Uhum. É a É. multiplicação da graça de Deus, é a multiplicação do projeto de Deus, do propósito de Deus para a família. É, a Né? multiplicação do povo Então, abençoado é a multiplicação da própria bênção, né? É a exatamente. própria E a bênção sendo multiplicação da multiplicada. fé. E é a É. multiplicação da fé, a multiplicação da palavra de Deus, do Deus da palavra, né, no decorrer da história. E aí você Uhum. pega a linha a partir de Gênesis 1, 27, né, você passa lá por Abraão, né, você passa por Jó, e você vai pela palavra de Deus, pelos salmos, aí você vê quase o tempo todo Deus abençoando ou renovando a sua aliança de bênção, de fecundação e de multiplicação sobre a sua família, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar, né? Eu acho Uhum. que o cuidado nosso é permanecermos em Deus e permanecermos nos princípios da sua palavra. Mas aí alguns podem pensar, mas e o divórcio? Uhum. Né? O divórcio, ele é projeto de Deus? A gente sabe biblicamente que não é projeto de Deus. É tolerável e foi tolerável desde Moisés? Foi.
né? Por que Por que um Deus... motivo muito específico, né? Exatamente. Por um motivo muito específico, o Né? endurecimento do coração humano, né? Exatamente, por causa da dureza dos seus corações é que foi dado a É. carta de divórcio, não por propósito de Deus, né? Hoje, no nosso meio, até no meio cristão, a maior parte das igrejas, né, aceita uma certa normalidade o divórcio e o novo casamento. É uma ou outra que não aceita o divórcio e o novo casamento, né? E todas as experiências, né, das quais todos nós estamos sujeitos, não houvera restauração por causa da dureza do coração, ou de um ou do outro. Né? Não houve arrependimento, nem de um ou de outro. Porque se houvesse arrependimento, e se houvesse o perdão, não é? E firmasse novamente, o projeto de Deus é esse. Deus nunca disse que nós, a partir da queda de Gênesis 3, 4, não é? Deus nunca disse que nós não erraríamos e não cometeríamos pecado. Mas ele disse que tem o caminho do arrependimento, da reconciliação e o caminho do perdão. Ou seja, se o homem e a mulher, o casal que acontece o adultério, se houver arrependimento, não é, do que cometeu o adultério, e se a pessoa vítima do adultério praticar o perdão ensinado por Jesus, não tem divórcio. Sim. Não tem separação, tem restauração. Agora, por causa da dureza, ou da mulher, da esposa que não perdoa, ou do marido que não se arrepende, acontece o divórcio. E com isso, o que acontece? Vai fragilizando a família. Porque o que você vê até no meio evangélico hoje, homem, né, e também mulher, que já está no segundo, terceiro, quarto casamento. Sim. E um dos sinais de Jesus casam-se e dão-se em casamento. Então esse é um cuidado, não é? Porque as pessoas estão brincando de ser família, brincando de casar. Né? E hoje é impressionante como a gente... Eu fico assim impressionado, pastor Paulo, acredito que você também. Eu já tive experiência no ministério de casais de 30 anos de vida conjugal. De repente chega à conclusão que não somos compatíveis. Como que levou todo esse tempo, né? 30 anos. Não somos compatíveis. Meu Deus. Ou casais que separam, agora os nossos filhos já estão casados. Aí, enfim, é importante que a gente tenha clareza que viver família debaixo do projeto de Deus e permanecer debaixo do projeto de Deus é sempre um grande desafio para os cristãos em todas as épocas. E nessa época globalizada que a gente vive, muito mais. Né? Porque hoje, ao mesmo tempo que você é alvo de tanta coisa boa que acontece no mundo todo, quase que de imediato, você também é vítima de tudo que é ruim que acontece no mundo inteiro em relação a quase tudo, inclusive em relação à própria família. Então você permanecer, né, no trilho da santidade, no trilho da palavra, nos princípios da vida familiar, né, estabelecida por Deus, não é fácil, é só quando a gente, como diz, né, o Senhor Jesus, você quer ser meu discípulo? Não é? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, né, e siga-me. Negar a si mesmo é permitir que o seu eu corrupto, o seu eu imoral, né, o seu eu autônomo, permitir que esse eu seja morto e permitir que Cristo esteja vivendo, para que possamos dizer com Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ora, se eu, marido da Marta, se Cristo vive em mim, se eu continuo batalhando para morrer, porque o meu ego continua crucificado, morto,
e Cristo vivendo e ela fazendo o mesmo, Paulo, é até que a morte separa o casamento. Sim, sim, sim. O senhor colocou negócio e me fez lembrar. Eu não cheguei a lidar com casais de 30 anos que chegaram a uma condição de divórcio, mas pelo menos de 20 anos, sim. E uma das desculpas que foi dada foi essa: nós já criamos os nossos filhos, a missão está cumprida, né? E eu tive a oportunidade de falar com esse casal, falei, puxa vida, a missão está cumprida, a missão que vocês votaram no altar de estar juntos, em aliança, até que a morte os separe, está cumprida, você julga que ela está cumprida, né? Obviamente, para isso, esse casal não teve resposta. Porque no fundo, não tem como dizer que a missão está cumprida porque uma fase passou ou porque julga que o amor acabou, né? 1 Coríntios capítulo 13, se não me engano, versículo 8, a palavra fala que o amor jamais acaba. Mas a gente precisa regar ele o tempo todo, né? O senhor logo no começo dessa fala, o senhor colocou que Jesus falou lá em Mateus 24, né, que nos últimos dias o amor se esfriaria e se o tempo não fosse abreviado, até os escolhidos eles poderiam cair nessa ausência de amor, né, de uma forma tremenda. E eu estava olhando aqui Mateus 24, ali pelo versículo 12, 13, alguma coisa assim, a palavra ela vai dizer que por causa da maldade do coração humano é que o amor se esfria, né? Então, por causa das concessões, dos jeitinhos que vão sendo dados no assunto pecado, e dessas permissividades que vão entrando e roubando o lugar dos valores estabelecidos pelo Senhor, né, e ganhando valor na sociedade, arrancando o Senhor de lado e ganhando valor na sociedade, por causa disso o amor vai se esfriando, né? E por causa disso os princípios vão sendo rompidos, os princípios vão sendo quebrados, alianças vão sendo desfeitas, e aquilo que foi feito como voto no altar acaba se tornando, como diz lá Eclesiastes 5, 4 e 5, acaba se tornando voto de tolo, né? Aquele voto que a palavra diz, é melhor que você não vote do que você não cumpre, né? É melhor que não vote do que não cumpra, né? Então, isso é uma observação que eu coloco. Meu bispo, agora nós estamos passando por um momento um tanto quanto interessante de hashtag fica em casa, né? É o momento da pandemia, o momento, né? Eu abri brincando que eu estava vendo uma entrevista, para quem não estava aí no começo da live, eu vi uma entrevista que uma profissional de alguma determinada área, né, fazendo home office, e ela dizia assim: agora a família que ou se ajusta ou se mata, né? Ou as famílias se ajustam ou elas se arrebentam, né? E de fato, né, eu já comecei a atender famílias aqui, né, famílias próximas, falar, rapaz, a coisa tá esquisita, né? Ou gente agradecendo, louvando ao Senhor, dizendo assim, puxa, que momento gostoso e precioso que nós estamos vivendo em família. Semana passada, por exemplo, no culto nós tivemos a ceia, né? E nós valorizamos muito essa questão da ceia na casa, acontecendo em família. As famílias tiraram foto, tiraram selfie. Meu bispo, que lições que a gente pode tirar nesse momento de pandemia, né? Como eu brinquei agora há pouco, de hashtag fica em casa, que lições será que a gente pode ir tirando, né, para a vida em família nesse tempo muito doido que a gente está vivendo? Outro dia até vi aí um quadrinho, né, no Zap, o diabo falando assim, consegui fechar os templos. Eu vi. Aí o outro diz assim, engano seu, uma igreja em cada casa. Multiplicou, uma igreja, né? multiplicou uma igreja em cada casa. E quando se fala de casa, Paulo, eu entendo que eu não posso afirmar que é Deus que está trazendo isso assim de forma intencional ou profética para a vida da igreja, porque talvez se fosse dentro de uma punição ou de alguma coisa divina assim, eu acredito que Deus teria usado algum profeta para
para revelar pré-anunciar. essa coisa, pré-anunciar, mas parece que a gente não ouviu isso, né? Pelo menos eu não ouvi, mas independente de ser ou não, olha, essa é uma grande oportunidade e é um momento que Deus está preparando ou preparou para trabalhar a família. Eu não tenho dúvida disso, para trabalhar a espiritualidade da família e para trabalhar as relações familiares. A gente não afirma que a igreja, uma igreja forte, né, uma igreja que vence as tempestades da sociedade humana, essa igreja, a base dessa igreja não é de famílias sólidas, não é de famílias solidificadas, não é de famílias firmadas em Deus, não é de família que ama, não é de família madura, não é de família, né, realmente, né, abençoada e abençoadora. Ora, é verdade. Nós estávamos num ritmo, a família estava num ritmo, até mencionei em das falas minhas, que o que acontecia? As famílias estavam tão distantes dentro da própria casa, o diálogo, a comunhão, não é? Além do tempo que cada uma não dispunha para outra e o tempo que tinha, não é? De repente estava a filha no quarto conversando com a mãe pelo celular. Não é? Enfim, eu acho que Deus permitiu que essas coisas acontecessem para fortalecer a família, para que quando a família, né, ela volte para o templo, essa igreja se torna diferente da forma como ela estava, né? E aí é para a família continuar cultivando alguns valores e princípios que ela está restaurando agora, nessa condição forçada, não é? Porque nós estamos forçados. Sim. Tá? Nós estamos forçados, nós não podemos sair. Então, ou seja, eu tenho a Marta, você tem a Flávia. Eu acredito que não seja o nosso caso. Né? Será que já enjoamos do nosso cônjuge? Né? Será que já cansamos do nosso cônjuge? Alguns até brincam. Eu preciso ficar num cômodo da minha mulher no outro que eu já não aguento mais. Não é? Nesse tempo agora. Né? Mas mesmo ficando em cômodos separados, não tem jeito. Deus está querendo unir. Deus quer refazer diálogo. Deus quer refazer comunhão. Deus quer refazer sonhos. Deus quer trabalhar a espiritualidade. Deus quer trabalhar relação pais e filhos. Deus quer restaurar a vida conjugal. E se os filhos estão vivendo juntos, quer restaurar os relacionamentos pais e filhos, irmão com irmã, irmã com irmão, e por aí vai, Paulo. Então, que oportunidade extraordinária nós estamos vivendo. Então, eu diria assim, que esse tempo é um tempo que nós precisamos aprender que Deus quer mais intimidade nossa com Ele e com os nossos familiares. Acho que essa é uma grande oportunidade e uma grande lição, e eu tenho percebido, pastor Paulo, que isso está acontecendo. As pessoas estão se voltando mais para Deus, buscando intimidade mais com o Senhor. Estão reconstruindo o lugar secreto. Sabe, o quarto de oração, tanto individual como coletivo, como família. Eu tenho percebido isso, muitos têm comentado isso, e isso é maravilhoso, e isso fortalece a família, isso abençoa a família, isso restaura, isso cura, isso transforma a família, a intimidade com o Senhor. Não é? Então, fortalecer esse vínculo com o Senhor é a grande lição desse momento, e fortalecer os vínculos de uns para com os outros. Todo mundo agora, Paulo, pode colocar em dia as coisas que estavam por ser tratadas e não tinha tempo. E a correria não permitia.
né? Esposa trabalhando para um lado, marido para o outro, filho na escola, correria, e chega a família toda quebrada à noite, e mal jantam direito, e estão cansados, levantam no outro dia cedo, principalmente nas grandes cidades. Agora não. Agora é um tempo que Deus está dando para a família. E eu espero que cada família, minha, sua e de todos que nos ouvem, e as famílias das nossas igrejas, né, e as famílias do mundo, aprenda a valorizar esse momento e cultive esse relacionamento com Deus e um com o outro, explorando o máximo, não é, a intimidade, refazendo caminhos, não é? Trazendo de volta o que se havia perdido, voltar ao princípio, ao primeiro amor, à paixão, ao amor, ao respeito, a tanta coisa maravilhosa. Então, esse tempo é uma oportunidade que nós não podemos perder. E com isso, Paulo, assim que voltarmos para outra asa, a asa do templo, nós temos que continuar fortalecendo a asa da família. A asa da família. E a asa do templo vai ser mais forte, porque a igreja, composta de famílias restauradas, não é, reconciliadas, abençoadas, intimidade com Deus, quando reunir essa família no templo, vai ser uma explosão de adoração, de avivamento, de graça, de comunhão, de amor, não é? E se a família for sábia e continuar reunindo a família, continuar valorizando esses princípios restaurados aqui agora, nesse tempo de quarentena. Paulo, Deus, eu acho que está preparando a igreja, quem sabe, para coisas mais difíceis que virão, por causa do tempo do fim. E se nós aprendermos bem a lição que esse tempo nos proporciona, eu não tenho dúvida que Deus, apesar de toda e qualquer realidade que possa surgir, não é? Nós não vamos temer nada. Porque nós não precisamos temer nem o presente, nem o futuro, se ele for pior ou se for melhor. Independente do futuro, nós temos que ter essa clareza, essa consciência de quem somos em Deus, dos princípios que norteia a minha vida familiar e a minha vida tanto no tempo como na família. Se eu tiver firmado em Deus, na palavra, e um com o outro, e na igreja, e na família, Paulo, imagina a potência, o poder dessa comunidade de fé. Imagina a glória, imagina o que essa igreja será nesse mundo doente que a gente está vivendo. Uma igreja composta de famílias restauradas, unidas. Vai ser, assim, coisas extraordinárias, Paulo. Sim. Não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu tenho dito, meu bispo, que nós estamos às portas de um grande avivamento, mas que antes do avivamento, inclusive isso eu falei domingo, com o meu povo, no nosso culto online. Antes do avivamento vem o despertamento. Né? Antes da igreja ser avivada, ela acorda. E acorda para algumas sujeiras no vestido da noiva. Né? Porque noiva não casa de vestido sujo. Foi o termo que eu usei encerrando a minha mensagem no domingo, já quase que começando outra mensagem, na verdade. Porque a gente teve alguns problemas de transmissão, né? E no final das contas a gente teve que mudar o canal de última hora. E Deus também foi mudando algumas coisas e eu mencionei isso para a igreja. E eu dizia para a igreja isso, meu bispo, olha, é tempo da gente entender o que Deus está fazendo com as nossas casas, né? É tempo Exato. o que Deus está restaurando nos nossos lares. Eu costumo dizer muito, meu bispo, que família é um ministério, né? Porque no meu entendimento o conceito de ministério é tudo aquilo que eu faço com poder outorgado pelo Senhor a mim, né? Com ordens dadas por Ele, com a fórmula dada por Ele para que eu cumpra, né? E aí, se a gente olhar a palavra do Senhor, Efésios, por exemplo, um dos textos que a gente citou, Efésios 5, se a gente lê Efésios 5, é super complexo o papel do homem, o papel da mulher, o papel do homem como marido, do homem como pai, da mulher como esposa, da mulher como mãe, do filho como filho,
para com os pais e as suas obrigações pessoais. Então, tudo isso que diz respeito a regras estabelecidas na palavra do Senhor, né, Deus falando, faça desse jeito, faça desse jeito. Eu julgo que isso é ministério. Né? Deus ele dá um ministério da família para nós. E esse tempo tem sido, sem sombra de dúvidas, um tempo de restauração dos valores ministeriais dentro das nossas casas, né? Dos valores instituídos pelo Senhor para que a gente viva. Né? O homem vivenciar Exato. o sacerdócio, né? A esposa vivenciar a sabedoria que edifica o lar, os filhos vivenciarem a honra, né? Os pais ensinar os filhos e servir de inspiração para os filhos nesse tempo. Eu acho que são grandes lições também que a gente tira no que diz respeito a estas lições que o momento dá para nós. Né? Exato. Entrando num último item aí para nós, meu bispo, creio que a gente pode falar agora um pouquinho de valores, né? Valores positivos que esse momento propicia para nós, valores positivos que estão sendo revistos dentro da casa, dentro da família, dentro dessa dinâmica ministerial do ser família, do ser marido, ser esposa, ser pai, ser filho, né? Acho que o momento é oportuno para a gente perceber esses valores sendo sacudidos, né, para todos nós, ou para reafirmar aquilo que está correto ou para corrigir aquilo que está errado, né? Exato. Pastor Paulo, então assim, eu diria assim, nós precisamos viver os valores do Senhor nesse momento. E aí, usando o texto que você mencionou de Efésios 5 e também de Colossenses 3, esses textos vai trazer para nós um valor muito importante que nos ajuda nas relações. Tanto nossa com Deus, como de um para com o outro. Então, que expressão que revela um valor nesses textos traz para nós? O temor do Senhor. Amém. Temor do Senhor. Porque a gente sabe que o temor do Senhor é a base de sustentação de nossos relacionamentos. É a base de sustentação dos nossos relacionamentos. E, inclusive, na família. Então, por isso, o texto, observando lá o texto, o que ele vai estar dizendo? No temor do Senhor, como ao Senhor, como convém ao Senhor. Então, o temor ao Senhor, né? E o que é temer ao Senhor? Nós existimos para honrar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Nós existimos para engrandecer o nome de Deus. Né? Nós fomos constituídos famílias pelo Senhor e é o Senhor que nos uniu. Então, quando nós honramos a Deus, quando honramos a sua palavra, quando nós tememos a esse Deus, não ter medo, mas tememos esse Deus, quando o adoramos, quando entendemos que tudo que somos e que fazemos precisa ser para Ele e em nome dEle. Por isso Paulo usa muito, principalmente em Efésios, esta expressão, né, no Senhor. No Senhor. Ao Senhor. Então, pai, mãe, filho, esses relacionamentos, né, se nós tivermos o temor do Senhor, nós vamos agir corretamente com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos e com os nossos pais. Porque quando o marido ama de fato a esposa, ele ama por causa do amor que ele tem no coração dele, né, da paixão que ele sente, mas ele ama também porque ele teme a Deus. Por temer a Deus, ele ama a esposa, não a maltrata, mas cuida e protege.
A esposa também, que ama o Senhor de verdade, não tem como ela não amar, não respeitar e não honrar o seu marido como líder instituído por Deus na sua casa. Uhum. Não tem como os filhos, diz que os filhos que honram os pais têm vida mais longa. Uhum. Agora, o filho que teme ao Senhor é filhos que sabem honrar pai e mãe. Se não teme ao Senhor, não tem nem força, nem caráter, nem personalidade para honrar, para respeitar, para valorizar. Então o temor do Senhor, né, que é a base da sustentação, e Provérbios já fala muito sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então eu acho que é o tempo para a gente viver debaixo do temor do Senhor. Amar um ao outro, né? E aí a gente vê também na palavra de Deus que a família, no temor do Senhor, por temer a Deus, ela leva a sério a aliança e os compromissos. Sim. Né? Ela leva a sério. Então, ó, isso é um valor. Levar a sério a aliança e os compromissos da aliança. Porque a vida conjugal, o casal que Deus une, ele não tem contrato. Ele tem aliança. Muito e o casal diferente, o casal que vive no temor do Senhor, ele, por causa do Senhor, ele leva a sério a sua aliança. Ele leva a sério os seus compromissos. Né? De fidelidade, de amor. Por isso uma coisa vai levando outra. Quem está no temor do Senhor e que leva a sério o valor da aliança instituída por Deus, e um com o outro, ele vai procurar nutrir o amor e os afetos. Que é um outro valor importantíssimo nas nossas relações. Amor e afeto. Né? E as pessoas dizem que ama, mas não demonstra afeto. Não demonstra carinho. Não demonstra honra, não demonstra respeito um com o outro. E muitos não estão dispostos a dar a vida pelo outro, né? E uma coisa vai levando a outra, o temor do Senhor, que é a base da nossa sustentação, no lar e na família e nas nossas relações, né? Ela nos direciona mais para próximo do trono da graça de Deus e nos aproxima por causa do Senhor melhor e mais profundamente nas nossas relações. Por isso nós honramos e cuidamos, nos esforçamos para viver a aliança e os afetos, mas também, não é, nos esforçamos para quê? Para preservar a unidade e a harmonia do lar. Então, se cada um se esforçar para preservar a unidade e a harmonia no lar, Paulo, se houver um esforço intencional, o que vai reinar no lar? A paz. Não a guerra. E agora o senhor tocou numa palavra que eu ia utilizar nesse encerramento. Intencional. Porque o temor e todas essas características que o senhor colocou do temor, né, que vai passar pelo respeito, que vai passar pelo não quebrar a aliança, né, que vai passar pela honra, que vai passar pelo exercício ministerial, o temor e todas essas e tantas outras, né, que a gente poderia ir listando conforme a palavra do Senhor, tudo isso não cai do céu, né? Eu costumo dizer que santidade, né, porque tudo isso também é muito vinculado à santidade, nós desenvolvermos em nós o caráter de Cristo, né, alinharmos por Deus em nós. A santidade ela parte de uma intenção nossa, né, em nos alinharmos com aquilo que Deus exige de nós como princípios de caráter. Né? E aí sim, Deus responde nos abençoando com seus atributos, mas a partir de uma decisão inteiramente, única e exclusivamente nossa. Né? O temor é intencional. O temor é intencional. Exatamente. Para isso, Paulo,
Isso eu me lembro de um versículo que eu tenho citado, já citei em alguns lugares, de Neemias 4,14. Quando diz, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Por suas é a intencionalidade. casas. É a intencionalidade. Quando Neemias diz, olha, a ameaça, não é, atinge as pessoas e atinge os nossos lares. O que Neemias está dizendo? Lutem! Não vai cair do céu, não é mágica. Não é natural. E tudo que se levanta contra a família, não é? Também é intencional, é projetado ideologicamente para destruição. Por isso a família do Senhor, a família da igreja, a igreja na casa, a casa na igreja, ela tem que lutar pelos seus. E lutar também pelos de fora. Em Deus. É verdade. Então essa intencionalidade, essa palavra que você mencionou, ela é fantástica e traduz esse texto aqui de Neemias 4,14, né? Lutem pelos seus. Então, família, vamos lutar pela nossa casa agora. Né? Não vamos deixar a casa cair, não. Vamos batalhar. Né? Vamos batalhar para ela estar firmada na rocha. Né? É verdade. Não é? Os ventos contrários, as tempestades, como diz o final do Sermão do Monte, né? De Mateus 7, né? Vamos firmar, é lutar pela nossa família, pelo cônjuge, pelo casamento, pelos filhos, aqueles filhos que estão com problemas, não é? Aqueles filhos que estão em dificuldades, que estão fugindo aos princípios de Deus. Vamos lutar por eles. Lute pelo marido que quem sabe está fracassando aí, tentado. Lute pela mulher que quem sabe está aí fragilizada. Temos que lutar com oração, debaixo do temor do Senhor. É tempo de lutar e Deus reúne a gente para lutar junto. É verdade. É verdade. Que tempo precioso. Né? Meu bispo, muito obrigado, meu bispo. Muito obrigado. Que momento gostoso. Eu que agradeço. Puxa vida, que momento gostoso. Eu fico muito feliz do Senhor me pastorear as minhas ovelhas, pastorear tanta gente que está assistindo a gente, tanta gente que vai assistir. Porque a live ela vai ficar aqui 24 horas aqui no Instagram da Metodista, mas ela também vai para o nosso Facebook mais tarde. Mais tarde a gente vai produzir ela e ela vai subir no Facebook, no YouTube, melhor dizendo. Mas, meu bispo, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor encerrasse orando por nós e eu louvo ao Senhor pela tua vida, viu, meu bispo? Amo muito o senhor. Igualmente, meu irmão. Igualmente, pastor Paulo. Tamo junto. Vamos orar. Pai, graças te damos. Amém. Graças te damos por esse tempo precioso. E eu quero aproveitar esse momento para abençoar o pastor Paulo e sua família, abençoar a igreja de Presidente Prudente, cada família que congrega, que serve o Senhor nessa comunidade. Quero interceder pelas famílias que nos ouvem. Ó Deus, os colegas, famílias pastorais, as famílias de cada igreja local, não só da igreja metodista, mas as famílias cristãs deste país e do mundo. Que o Senhor visite as famílias, dê consciência para o pai, para a mãe, para os filhos, para que cada um esteja lutando em prol do seu lar, da sua casa, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, coloca essa intencionalidade no nosso coração, debaixo do temor do Senhor. Que o teu Espírito Santo leve a nossa família a um crescimento, a um amadurecimento, a uma unidade,
a uma restauração do amor, uma restauração do afeto, uma restauração dos compromissos da aliança estabelecida pelo Senhor. Que a tua graça, que o teu Espírito Santo nos direcione, ó Pai, nos guia nesse momento, nos fortaleça como família, que agora está nas casas, mas essa família que amanhã vai estar nas ruas e becos das cidades, abençoando e ministrando a vida do Senhor, porque somos família